Eu queria só complementar, porque antes de falar desse tema, você havia falado sobre perdão. E você sabe que muitas vezes nós temos que explicar o real significado do perdão. Porque quando a gente sugestiona uma pessoa que está sofrendo por outro alguém que diz que magoou ela, você tem que perdoar. A pessoa fala, não, ele tem que sofrer, ela tem que sofrer, como se assim, ele não sofreu bastante, ele não merece o meu perdão. E aí a gente explica que, na verdade, o perdão não tem mais a ver com o outro, tem a ver com você. Eu costumo traduzir o perdão para se desconectar da memória de dor. Ou seja, não é ficar de bem de outra pessoa, isso é opcional. Mas deixar ir, soltar isso, desconectar da memória de dor, aceitar a liberação daquilo. Tem pessoas que ainda nem assim entendem e aceitam o perdão, aí só me resta algumas outras opções, que não deixam de ser perdões disfarçados, como o sinto muito, ou uma aceitação. Aceitou, não perdoou, mas aceitou, teve um significado semelhante. Porque, como o Nuno falou, a gente não apaga o que a gente viveu, mas a gente pode mudar o envelope emocional daquilo que nos aconteceu. A memória emocional relativa ao fato. O fato continua com você. Ele ainda disse algo mais interessante, que o passado ele não existe. Só existe a interpretação, e a interpretação é opcional. Talvez isso seja uma novidade para você, que a interpretação é opcional. O passado são apenas sinais elétricos em nossa mente. E tem uma frase que o Albert Einstein dizia, que eu gosto muito, que ele falava o seguinte, que um problema não pode ser resolvido com a mesma energia que foi criada. Ou seja, para você resolver um problema, você tem que subir num nível acima de energia, um nível acima de entendimento. Então, olhar para o problema que você tem, independentemente qual seja, da mesma forma, está pareado com o que criou ele. Você está no modo justificativa. Você precisa de vir para um nível de entendimento. Então, não é que é difícil fazer isso. Não é nem a palavra difícil ou fácil. Requer um nível acima de entendimento. Requer um nível de percepção amplificada para você perceber o que aconteceu de uma nova forma. Isso que eu falo, eu não preciso provar, faça você mesmo o teste. Pense aí agora, você que está na sua casa nos assistindo, alguma problemática que você tem vivido ou algo que aconteceu no seu passado que fica te rememorando, que fica ali como um curto-circuito, falando, ei, eu tô aqui, olha para mim, né? Isso aqui tá aqui, olha para mim, quando você não me resolveu, eu tô aqui. Experimenta olhar e perceber essa memória de uma outra forma. Que forma? Deixa fluir. Deixa fluir, mas experimente um novo significado, que é o famoso ressignificar. A ressignificação, para mim, independentemente da linha terapêutica que você trabalhe, é a cereja do bolo, é a grande charada, é o que faz o cliente sair de um consultório diferente do que ele entrou, certo? Que ele sai assim, caramba, olha, eu tive um insight, dessa vez eu percebi algo que eu não tinha percebido. Isso é ressignificação e isso a gente faz todos os dias usando a programação neurolinguística. Né, Nuno? O tema, só retomando aquela situação de 2011, eu fiz formação de PNL em 2011 e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi um dos aspectos que me ajudou efetivamente a mudar, ou seja, a minha força de vontade, mas ter o conhecimento e ter investido numa formação na área da programação neurolinguística e começar a compreender que tudo depende de mim, que todos os meus estados emocionais dependem da minha interpretação. Portanto, isso foi chave. O ressignificar, que é uma palavra que eu gosto muito. Normalmente as pessoas quando me chamam a perguntar, eu tenho esta situação, por exemplo, ansiedade, a hipnose cura, dá-me vontade de rir, porque para mim o curar é ressignificar. Não há curar, ou seja, nós não vamos curar nada, na minha opinião, não há cura. O que há um ressignificar dentro da nossa mente, dar um significado diferente àquela situação e a partir daí seguir mais livre, mais leve. Tem gente que me fala assim, Nuno, quanto que é a sessão para você fazer o esquecer da minha ex?
Aí eu falo, olha, você vai ter que lembrar dela o resto da vida, mas você pode se lembrar de maneira diferente. Nisso eu posso te ajudar.